capítulo 3 de 2 Pedro, e hoje a gente vai finalizar essa carta de Pedro. Pedro, ele envia 2 cartas à igreja, mas é interessante como ele escreve essas cartas, a ordem do ensinamento que ele entrega. Então, quero só dar uma recapitulada para você massificar mais sobre as epístolas de Pedro, sobre os conselhos desse pastor para a nossa vida. É homem cheio do Espírito Santo, homem de Deus, apóstolo e testemunha de Jesus Cristo. Meus queridos, quando a gente leu a primeira carta de Pedro, o que é mais incrível é o que ele vai ratificar no 2º capítulo. Ele vai chamar a gente de eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele começa a epístola ratificando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo aos nossos corações. E depois ele vai falar sobre a santidade, ele vai falar sobre a santidade e o amor, ele vai falar que a gente é casa espiritual de Deus, ele vai dizer o que Deus fez na nossa vida, né? E depois ele vai falar como a gente deve ter uma vida exemplar, os deveres para os não crentes, para com as autoridades, né? A vida cristã no lar, ele vai explicando também para os casados, vai falar sobre o amor fraternal, a prática do bem. E ele encerra a carta falando sobre a morte para o pecado e a pureza para a vida, do nosso relacionamento com Deus e com esse mundo. Então, para esse mundo nós somos mortos e para Deus nós somos vivos, né? Quando vier bater na nossa porta o pecado, você diga, eu sou morto, morto não faz nada, morto não se move, mas para com Deus nós somos vivos e ativos. É lindo. Já na 2ª carta, depois que Pedro ele deu um crescimento no entendimento dos crentes, né, das suas ovelhas, ele agora vai falar, né, sobre o que Deus já nos deu, que nós temos tudo, amado, que nós precisamos para suportarmos, viver neste mundo até a volta de Jesus. 2 Pedro, capítulo 2. Olha como é lindo. Capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Né? Ele está dizendo, olha, a graça e a paz, elas vão ser multiplicadas em vosso coração, quando vocês estiverem pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Ele está dizendo, quanto mais você conhecer, mais banhado de graça você será. Quanto mais você conhecer, mais banhado de paz você será. Louvado seja Deus. E ele vai dizer, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Irmã, Deus fechou. Deus já fez, ele já abriu os céus e de lá ele derrama diariamente fruto, dons, dádivas espirituais para que nós possamos alcançar através da obediência a essa palavra e sermos transformados ao ponto de ser tão parecido com eles que a vida no mundo, essa vida secular, ela não faça mais sentido para a gente, mas sim agradar o nosso Deus. Então ele disse que ele já doou, ele está doando para você hoje, através dessa palavra, tudo o que você precisa para ter vida e alcançar a piedade. E qual é o caminho? Pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina. O que significa isso? Que a natureza, que a gente falou na epístola, a natureza carnal, ela não tem mais domínio sobre a gente, porque a nossa natureza agora, ela é transformada, ela está sendo divina, a luz dentro de nós transmitimos luz. Jesus vai dizer, ei, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então, o conhecimento dessa palavra ilumina o nosso ser, meus queridos. E a nossa luz, a gente consegue caminhar nas trevas, porque clareia, porque o meu pé e o teu pé tem lâmpada nos pés. Nós temos lâmpada nos nossos pés. Salmos vai dizer
que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, então a gente não está mais no escuro, a gente está vendo, a gente está tendo clareza do mundo secular, a gente está tendo clareza das coisas de Satanás, a gente está tendo clareza das coisas espirituais e a gente está tendo clareza da palavra de Deus. E com essa clareza, eu consigo dirigir a minha vida de uma forma santa, de uma forma firme e justa, para agradar o meu Senhor, né? Então ele vai dizer, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, o que é diligência? É cuidados, sejam cuidadosos. Sejam prudentes, associai a vossa fé à virtude ao conhecimento. Meus queridos, conhecimento vem através da leitura bíblica. Todo crente tem que ler Bíblia. Todo crente, por mais que ele não seja teólogo, ele tem que ter uma intimidade com as Escrituras. Ele tem que manusear bem a palavra de Deus. Então a gente vai começar esse capítulo final, que é 2 Pedro, capítulo 3. Que agora, depois de falar de tudo isso, depois que ele falou que Deus, né, ele nos abençoa, ele nos transforma, ele vai falar, que foi o capítulo 2, sobre os falsos mestres, para depois que a gente alcançou essa vida com Cristo, meus queridos, a gente não se perder no meio do caminho, a gente não titubear na palavra, pelo contrário, a gente se firmar. Então a palavra, tudo que a gente precisa, ela nos entrega. E agora, Pedro vai encerrar a sua carta falando da vinda do Senhor e do seu significado para as nossas vidas. É uma carta, uma epístola completa, meus queridos, para a nossa vida. Então, se você puder, leia novamente, mergulhe nessa epístola de Pedro, que você vai crescer espiritualmente. Versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar lembranças à vossa mente esclarecida. Qual o objetivo de Pedro? Despertar. O que significa despertar? Despertar é acordar, é ativar. Ativar o quê? Uma mente esclarecida. O que é uma mente esclarecida? É uma mente iluminada. A palavra de Deus, ela faz isso, ela ilumina a minha e a tua mente. Para quê? Para a gente entender o mundo espiritual, para a gente entender as promessas de Deus, para a gente entender o tempo de Deus, para a gente entender o que já aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer e não ter medo, para a gente confiar no Senhor, para a gente descansar no Senhor, para a gente entender que o inimigo não tem mais poder sobre a minha e a tua vida. E de todos aqueles que se arrependeram e se esforçam em obedecer ao seu Deus, o diabo não tem mais. Ele só faz latir, mas ele não tem mais poder. E você precisa tomar posse disso. Ok? Então é isso. Pedro, ele quer que a gente tenha uma mente esclarecida. Então eu não posso, meus queridos, ter uma fé alienada. Eu não posso ter uma fé sem conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso mapa, é a nossa enciclopédia, é o nosso manual da vida e da eternidade. Então você não pode caminhar sem se alimentar desta água, sem beber essa água e sem comer deste pão. Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar os vossos corações e aumente o desejo de ler a palavra, de desfrutar da graça que a palavra de Deus derrama sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Em ambos procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor Salvador, ensinada pelos vossos apóstolos. Meus queridos, aqui nesse versículo 2, Pedro, ele está ratificando a Bíblia. O que ele está ratificando? Quando ele fala dos profetas, ele está falando do Antigo Testamento, ratificando. Quando ele está falando das palavras do Senhor e Salvador, ele está falando do Evangelho de Jesus, onde tem as palavras de Jesus. E depois ele vai falar de Atos, das cartas, de Apocalipse, quando ele fala assim, ensinado pelos vossos apóstolos. Então Pedro aqui ele faz um fechamento muito lindo, dizendo assim, creia na palavra de Deus. Viva pela palavra de Deus. Ela é a sua direção. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Né? Meus queridos, para você saber,
Se uma pessoa, ela serve a Deus, ela tem que ser apaixonada pelas Escrituras. Ela tem que ser apaixonada pelo amor de Deus. Ela tem que transbordar das virtudes do fruto do Espírito. Entendeu? Não é só conhecimento, porque o mundo tem conhecimento, mas segundo, o conhecimento humano. E a Escritura é uma revelação divina, que ela acontece quando eu leio a palavra e o Espírito Santo dentro de mim, ele vai revelando essa palavra para a minha alma. E eu vou me aprofundando, e esse aprofundamento, ele vai gerando a minha regeneração e a minha transformação. O que acontece? O Espírito Santo e a palavra de Deus tira as trevas que há dentro de mim e coloca a luz de Deus dentro de mim. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí Pedro, no 5, ele vai refutar, ele vai dizer assim, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, o qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Pedro está falando do dilúvio, ele está falando assim, a terra permanece do mesmo jeito que Deus fez desde a criação. Pedro, de jeito nenhum. Vocês estão esquecendo do dilúvio? Olha o que ele diz, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em águas. Ora, os céus que agora existem à terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Viu, meus queridos? Meus queridos, a destruição não é para os santos, é para aqueles que desprezam o Senhor, para os homens ímpios. Então, a gente não precisa ter medo do que vai vir. Porque a mão do Senhor está sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Deus vai guardar os seus, meus queridos. Ele vai nos arrebatar, caso Ele não nos leve antes. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo assim, meus queridos, Deus não está dentro do tempo. Deus, ele é o tempo. Deus, ele está acima do tempo. Isaías vai falar que ele é o Pai da eternidade. Imaginou? Foi ele que fez a eternidade. Ele não está dentro da eternidade como a gente. Ele não está dentro do tempo como eu e você. Eu e você estamos sujeitos a um relógio de 24 horas, a um calendário de 365 dias. Deus não está. Por isso que quando ele diz que está feito, já está feito. Porém, o nosso tempo ainda não alcançou. Entendeu? Então, Pedro vai dizer, olha, para ele tanto faz. 1000 dias como ano é a mesma coisa. Porque quando Deus contempla, ele contempla tudo. Passado, presente e futuro. Porque ele está acima disso. E a gente precisa compreender dessas coisas. 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha o desejo do Senhor, que todos cheguem ao arrependimento. Quando chega ao arrependimento, a salvação ela chega. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, os quais o céu passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela estiverem serão atingidos. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Olha o conselho que ele dá quando ele vai falar da destruição. Tu sabe como é que a gente deve ser? A gente deve ser o quê? Santo. Santo no nosso procedimento, santo na nossa forma, e a gente deve praticar a piedade. Olha o que Pedro está dizendo. Enquanto o mundo está se preparando para uma destruição, sabe qual é a tua preparação? Sabe qual é a minha preparação? Santidade. O que é santidade? É separação. Separação do que é profano, separação do pecado e a proximidade de Deus.
consagração a Deus, estar com o sagrado, estar com a palavra de Deus, estar obediente ao Espírito Santo de Deus, porque quando as coisas acontecerem, grande será a nossa salvação. Louvado seja Deus. 12. Esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, como é que o mundo vai ser destruído, amado? Pode vir a maior onda, mas não vai ser por isso. Vai vir um tsunami. Não, não é isso que vai destruir o mundo. Já aconteceu lá atrás, nos tempos de Noé. O que vai destruir agora é o fogo, certo? Olha o que acontece em relação a essas pessoas que falam que Jesus fala que vem, não vem. Meu irmão, o que é o nosso tempo perante o Senhor? O que é o nosso tempo? Tem gente que não vive nem 30 anos. O que é essa pessoa diante da eternidade? Um Deus que é sempre eterno, um Deus que está acima do tempo. A pessoa vem dizer, está demorando, a gente não sabe de nada, meu irmão. O nosso tempo é muito curto para a gente dizer alguma coisa. Louvado seja Deus. Vou fazer aqui uma nota aqui. Se os hipócritas incrédulos esquecem o julgamento do passado, os crentes não devem desanimar-se acerca das promessas do futuro. Deus não marca o tempo segundo a medida dos homens. A demora do cumprimento da promessa tem o objetivo de afastar o julgamento e estender a graça. O que é isso, irmã Juliana? Amor de Deus. Amor de Deus, porque Deus ele quer salvar. Deus ele quer salvar nós. Deus ele quer salvar a nossa família. Deus quer salvar os homens. Mas para isso os homens têm que responder a essa salvação com arrependimento. 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça, porque aqui não tem justiça. Versículo 14. Por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Olha o que Pedro está dizendo. Cuide do seu coração, porque Jesus está voltando. E quando ele voltar, quando ele chegar para você através da morte ou através do arrebatamento, tenha cuidado com o que está dentro do seu coração. Porque o que está dentro do seu coração pode lhe levar para as trevas, como pode levar para a presença de Deus. Né? Empenhai-vos em seres achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensível. Então, crente, se tu não tem paz no teu coração, resolve isso quanto antes. Se tu tem mácula no teu coração, se tu tem raiva, se tu tem ódio, se tu é uma pessoa vingativa, se tu é uma pessoa invejosa, resolve isso. Resolve isso, porque já o teu tempo pode chegar, certo? Corre atrás, te esforça para ser achado em paz. Louvado seja Deus. 15. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar destes assuntos, como de fato costumo fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele, né? Pedro aqui ratificando, meus queridos, o ministério de Paulo, as cartas de Paulo, a palavra de Paulo. Paulo já escreve sobre isso. Amém? Louvado seja Deus. 17. Vós, pois, amados, prevenidos, nós somos iluminados, então nós somos prevenidos, né? Como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaia da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como ao dia eterno. Amém. Terminamos aqui, meu querido. Que Deus abençoe. Vamos seguir na